E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema vai ser projeções, né? Projeções nos subespaços. A ideia agora eu vou tentar começar esse vídeo com duas perguntas, tá? A primeira pergunta vai ser para mostrar que as projeções são fáceis da gente visualizar. E a segunda vai ser sobre matrizes de projeções, ou que são matrizes simétricas, né? Com, por exemplo, P quadrado igual a P. Então, a projeção de uma matriz B vai ser P vezes essa matriz B. Então, vamos lá, direto à questão, né? Então, a primeira questão é qual que vai ser, por exemplo, uma projeção de um vetor B, tá? Então, temos aqui um vetor B. Esse vetor B é um vetor, por exemplo, 2, 3, 4. E eu quero saber qual que é a projeção dele, né, em Z, né? E no plano XY, tá? Isso aí a gente já fez várias vezes esse tipo de coisa, né? Em geometria analítica, mesmo no ensino médio, né? A gente já projetava determinado vetor em determinado plano ou coisa do tipo, né? E a segunda questão é quais são as matrizes P1 e P2 que produzem essas projeções em uma reta e em um plano, tá? Então, quando B é projetado em uma reta, né, a sua projeção P vai ser a parte de B que está ao longo dessa reta, né? Se B é projetado em um plano, P vai ser a parte de B que vai estar no plano. Então, a projeção P desse vetor vai ser alguma matriz Pzão vezes Bzinho. Isso aqui vai ser a nossa projeção de P, de B, beleza? Então, a matriz de projeção P multiplicada pelo vetor Bzinho vai dar um Pzinho, um vetor Pzinho, tá? E aqui a gente vai encontrar tanto Pzinho quanto essa matriz Pzão de projeção, tá? Então, a projeção no eixo Z, a gente vai chamar de Pzinho índice 1, tá? E a segunda projeção, a gente vai pensar, né? Segunda projeção da pergunta era no plano XY, né? Correto? Então, essa segunda projeção, ela cai direto, né, no plano XY. Então, a gente precisa tentar pensar em alguma coisa com a seguinte cara. Nós temos um vetor Bzinho, tá? Um vetor Bzinho que ele já está bem definido, tá? Ok? E temos esse vetor Bzinho. Aqui é num caso bem generalizado, né? Para um vetor Bzinho XYZ, né? E aqui a gente está querendo projetar P1 projetando em Z, né? Então, vai ser essa parte aqui espelhada em Z. E o segundo no plano XY. Então, vai ser P2 vai ser projetado no plano XY. Ok? Então, aqui a gente está verificando, né? Como que isso poderia acontecer de forma intuitiva, né? Então, a gente vai começar com esse B, que a gente definiu como 2, 3, 4. A projeção ao longo dessa reta, desse eixo Z, né, a gente verifica que é 0, 0, Z. Então, a projeção ao longo de Z, P1, portanto, P1 vai ser só a coordenada Z do vetor. Ok? E a projeção sobre o plano XY, verificamos aqui que são só as coordenadas X e coordenadas Y. Então, P2 vai ser igual a 2, 3, 0. Né? Então, essas são as partes de B que passam tanto ao longo do eixo Z quanto ao longo do plano XY, né? Então, as matrizes de projeção P1 e P2, elas precisam ser 3 por 3, porque elas precisam multiplicar B, né? E elas multiplicam B com 3 componentes, que produzem esse Pzinho que vai ter 3 componentes também. Então, a projeção ao longo de uma reta, ela vai vir de uma matriz de posto 1. Então,
projeção ao longo de um plano vai vir de uma matriz de posto 2. Então, vamos pensar nessas matrizes de projeções. A gente vai mostrar como que chega, mas por enquanto eu só vou apresentar essas matrizes, tá? Então, as matrizes de projeção. A matriz que vai gerar esse Pzinho 1 vai ser, portanto, P1, Pzão 1, que vai ser uma matriz de posto 1, 3 por 3. Nossa, tá muito difícil fazer isso. E essa matriz é bastante simples. Essa vai ser a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? E a matriz que projeta no plano, a P2, ela precisa ser uma matriz de posto 2. E, bom, eu acho que é intuitivo também pensar que ela vai ser o que falta para completar a matriz de identidade, né? Tá? Então, P1 ela vai pegar o nosso componente z de todos os vetores, e esse P2 ele vai pegar o componente x e y de todos os vetores. Para a gente encontrar as projeções Pzinho1 e Pzinho2 em B, a gente multiplica, né, esse B pelas matrizes P1 e P2. P1 e P2 grande, né? Então, imediatamente a gente vai ter que Pzinho1 vai ser igual a Pzão1 vezes o vetor B. Agora eu estou pensando em um vetor B genérico, tá? Então, vai ser essa matriz, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, vezes um vetor genérico, x, y, z, que vai nos dar um vetor 0, 0, z. É isso que essa matriz faz, né? Ela só pega o componente z. E assim, é análogo, né, com relação a Pzinho 2, né? Pzinho 2 vai ser P2 vezes o vetor B, vai ser a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, vezes x, y, z. Isso aqui vai nos dar o vetor x, y, 0. Ok? Então, no caso dessas projeções, P1 e P2, elas são perpendiculares, né? O plano XY e o eixo Z, elas são subespaços ortogonais, como, por exemplo, o chão de uma sala e a reta, né? Que é formada no encontro de duas paredes, né? Então, eles são perpendiculares, como a gente pode ver na nossa figura aqui, né? Então, mais que só os perpendiculares, as retas e os planos são ortogonais complementares, né? São complementos ortogonais. As suas dimensões, elas adicionam para 3, né? A gente tem 1 para a reta e 2 para o plano, né? Então, 1 mais 2 dá 3. Todos os vetores B, nesse espaço completo, vai ser a soma dessas partes em dois subespaços. A projeção P1 e a projeção P2 são exatamente essas duas partes de B. Então, o vetor dado por P1 mais P2 vai ser o vetor B, e a matriz dada por Pzão 1 mais Pzão 2 vai ser a identidade. E isso é perfeito, né? O nosso objetivo é alcançado nesse exemplo. A gente tem o mesmo objetivo de para qualquer reta ou qualquer plano em qualquer subespaço n-dimensional. O objetivo é a gente encontrar a parte Pzinho em cada subespaço e a sua matriz de projeção Pzão, que produz a parte Pzinho, que é Pzão vezes B. Então, todo subespaço em Rm tem a sua própria matriz de projeção M por M. Então, para a gente calcular Pzão, a gente precisa absolutamente de uma boa descrição do subespaço que a gente vai querer projetar, né? Então, a melhor descrição de um subespaço vai ser a base, vai ser uma base. A gente vai colocar o vetor de base
nas colunas de A. Agora a gente está projetando em um espaço coluna de A. Então, certamente, o eixo Z é o espaço coluna de uma matriz 3 por 1, né? Então, a gente vai chamar de A1. O XY, o plano XY vai ser um espaço coluna de A2. E o plano é também um espaço coluna de A3, tá? Um subespaço vai ter muitas bases, né? Então, P2 vai ser igual a Pzinho 2 vai ser igual a Pzinho 3 e Pzão 2 vai ser igual a Pzão 3. Então, a gente vai pegar, por exemplo, A1, né? A1, para o nosso caso, vai ser uma base, né? Uma base que vai estar no espaço coluna. Eu tô realmente começando a desistir de fazer esses negócios retos. Não tô conseguindo. Vou. Ok? E a 2 vai ser 0, 0, 1, 0, 0, tá? E a 3, né? É, a 3 vai ser, por exemplo, 1, 2, 2, 3, 0, 0, né? Então, nosso problema é projetar qualquer B em um espaço coluna para qualquer matriz M por N. Então, a gente vai começar com uma reta, que ela vai ter dimensão N igual a 1, que é mais fácil. E a matriz A, ela vai ter apenas uma coluna. Então, a gente vai chamar ela de Azinho, beleza? A gente vai começar desse jeito que é mais rápido, tá? E mais fácil, eu acho. Então, uma reta, ela vai partir da origem, né? Em direção de um vetor A genérico, que a gente vai chamar de A1, A2, A3, até a M. Ao longo de uma reta, a gente vai querer que esse ponto, o ponto Pzinho, né? Vai estar perto de um vetor B, tá? Que ele vai ser um vetor também B1, B2, B3 até Bn. Então, a chave para a projeção vai ser a ortogonalidade. Então, a reta que vai de B até Pzinho vai ser perpendicular a esse vetor Azinho, tá? E isso vai ser uma linha, a gente pode fazer uma linha é, é, pontilhada, né? Em que vai representar, geralmente a gente faz essas linhas pontilhadas para representar um vetor ortonormal, né? Não precisa ser necessariamente uma regra geral, mas a gente usa para poder delimitar que isso não é o vetor importante, né? O vetor importante é a reta normal, a reta cheia, né? A pontilhada geralmente é só para a gente definir qual que é a ortogonalidade. Então, perceba que aqui, né? Aqui a gente tem a nossa reta A, né? Essa reta A, né? E essa reta, na verdade, uma reta inteira que sai da origem e passa na direção de A, certo? De novo, ao longo dessa reta, a gente vai ter nosso ponto P, tá? Esse ponto P está na reta. E esse ponto P, a gente quer a condição dele o mais próximo possível de um, do nosso vetor B, tá? O nosso vetor B, que é esse aqui, né? Nosso vetor B, que é esse aqui. E quando que isso é verdade? Quando ele é o mais próximo possível, quando ele está perpendicular, né? Quando eles são perpendiculares. P e B são perpendiculares. Obrigatoriamente, se P está no vetor A, então a gente precisa que B seja perpendicular a A, né? Os dois estão o P, ele está dentro do vetor, né? Então aqui a gente vai chamar de E, né? Esse vetor que vai ser B menos A, ou seja, isso aqui vai ser E, essa parte pontilhada, né? Que vai ser o erro, né? Nessa diferença, né?
A gente não, esses vetores eles não são necessariamente iguais, né? Quer dizer, eles não são iguais. Eles não estão no mesmo lugar. Então, um erro, obrigatoriamente, vai ser, se eu definir esses dois como iguais, o erro vai ser essa distância, né? Essa distância entre eles. Então, agora a gente vai calcular P usando álgebra, né? Então, a projeção B, ele vai ser algum múltiplo desse vetor A, né? Porque ele está dentro desse vetor A, né? Está em cima da reta. Então, a gente vai chamar ele, esse P, como sendo um x chapéu vezes A, beleza? Então, a gente vai calcular esse número, x chapéu, que vai dar o nosso vetor P. Então, da fórmula para P, a gente vai acabar conseguindo encontrar, né? Vai extrair essa fórmula a partir da matriz de projeção Pzão, tá? Esses três passos, eles vão nos dar todas as matrizes de projeção. Então, primeiro, a gente precisa encontrar esse x-chapéu, tá? A gente precisa encontrar esse x-chapéu. Depois, a gente tem que encontrar o vetor P, tá? Esse vetor P aqui, tá? E por último, né? Então a gente encontra a nossa matriz Pzão, beleza? Então, essa linha pontilhada, que vai ser a linha B menos A, desculpa, B menos P, vai ser o erro, né? O erro vai ser, portanto, se é B menos P, o E vai ser B menos XA, né? XA é P, ok? X chapéu, né? E ele é perpendicular a esse vetor A, que isso vai nos determinar o valor de x chapéu. A gente vai usar o fato de que B menos x chapéu A é perpendicular a A. Então, o seu produto interno vai ter que ser o quê? Se eles são perpendiculares a A, a gente vai ter que projetando B em A, com erro E, né? Que é o quê? O erro E vai ser, portanto, B menos A, não, desculpa, B menos P, portanto, vai ser B menos x chapéu A, ok? Então, a gente sabe que essas projeções elas são ortogonais, portanto, o produto escalar desses caras tem que dar zero. Então, A escalar B menos XA tem que dar zero, ok? Ou, aqui da álgebra, né? A escalar B menos A, o X chapéu, né? X chapéu, porque ele é um número, né? Ele não é um vetor. X chapéu A escalar A é zero, beleza? Então, daqui, imediatamente, temos que x chapéu pode ser reorganizado como sendo A escalar B e A escalar A, ok? Também podemos transpor os dois A, né? Porque os dois A's eles estão sendo como paralelos, né? Então A transposta escalar B dividido por A transposta escalar A, ok? Beleza? Na verdade, quando a gente coloca essa transposta, a gente retira, a gente não precisa deixar em termos de produto escalar, tá? Só por isso. Então, essa multiplicação de A transposta por B vai ser o mesmo que A escalar B, ok? Então, se a gente usar a transposta, é melhor, porque a gente consegue aplicar ela a qualquer matriz, tá? Então, a nossa fórmula vai ser x chapéu igual a A transposta B sobre A transposta A, beleza? Então, vai ser essa
essa fórmula aqui, beleza? Ah, tá. Então, agora a gente, ela vai nos dar uma projeção P, Pzinho, que vai ser esse X chapéu igual a, né? Então, agora a gente consegue, pode deixar escrito aqui, porque vai ser coisa importante, é que a projeção de P, a projeção de P, essa tá horrível, né? É, em uma reta que passa por A, vai ser o vetor, o nosso Pzinho, né? Que é X chapéu vezes A, e a gente acabou de descobrir, né? Que X chapéu é a transposta A, opa, a transposta B, né? A transposta B, dividido por A transposta A, vezes A, ok? E aí a gente tem dois casos especiais, então, caso especial 1. O primeiro caso especial é se B é igual a A, né? Se B é igual a A, então X chapéu vai ser 1, beleza? Então a projeção de A em A é o próprio A, né? Então a projeção é ele mesmo, beleza? Ah, e portanto, né? P, que a gente ainda não sabe qual que é, né? P e sobre A tem que dar o próprio A, né? Segundo caso especial, no segundo caso especial é que se B for perpendicular a A, né? Então, se B é perpendicular a A, então A transposta B dá zero. E a projeção é B igual a zero, tá? Então, beleza. Vamos ver um exemplo? Então, exemplo um. A gente vai projetar um vetor B com 1 em A.
que vai ser o vetor 1, 2, 2, beleza? Tá? Então, a gente tem que contar P, né? Que é x chapéu vezes A. Como é que a gente vai fazer isso? Então, beleza, número x chapéu vai ser a razão, né? Entre A transposto B. Então, A transposto B é o quê? É 5, né? É isso? Né? Porque 2 mais 2 mais um 5. E A transposto A, né? Que é 9, né? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8, 9. 9. Tá certo. Então tá. Então a sua projeção P vai ser 5 nonos de A. Ok? Então o vetor erro entre B e P vai ser B menos P. Então esse vetor P e E, eles vão adicionar para dar o 1. Então P é 5 nonos de A, certo? Portanto, vai ser o vetor 5 nonos, 10 nonos, 10 nonos, certo? E, né? Portanto, IE, esse P minúsculo, né? Então, E vai ser 4 nonos, tá? Menos um nono, menos um nono. Ok? Então, o erro ele precisa ser perpendicular a A, obrigatoriamente, né? E a gente verifica que ele é de fato, né? Porque o E transposto A, E transposto A vai dar o quê? Vai dar 4 nonos, um vetor também, né? É 4 nonos, menos um nono, tá? Não, menos 2 nonos, né? O A é 1, 2, 2. Menos 2 nonos, menos 2 nonos, então dá zero, beleza? Então, verificada a perpendicularidade. Então, olha aqui, tem um triângulo retângulo de B, P e E, né? Então, o vetor B vai ser quebrado em duas partes, né? Então, ele vai ter um componente ao longo da reta em P, e que é perpendicular à sua parte do E, né? Então, duas partes, né, de P e de E, eles vão ter comprimento, né? Portanto, módulo de P, o módulo do vetor projeção, vai ser o nosso módulo de B, cosseno θ, tá? E o E, né? O módulo vetor erro vai ser o módulo de B, seno θ, tá? É, então a trigonometria ela bate, né, com o produto escalar, né? Então, se P é, A transposto B sobre A transposto A, então, né, o seu comprimento
vai ser módulo de P, né? Então, módulo de P, que vai ser A módulo de A, módulo de B, cosseno θ, sobre a módulo de A ao quadrado, vezes o módulo de A, né? E, portanto, isso aqui é B cosseno θ, né? Isso aqui é B cosseno θ. E a gente vai acabar A quadrado, quadrado desses dois A, no sobra B cosseno de θ. E, é, e o produto escalar é um tanto simples que a gente consegue envolver ele, relacionar ele com cosseno θ e o comprimento de B. Então, o exemplo, ele vai ter uma raiz quadrada, o cosseno de θ, né? Então, no nosso exemplo aqui, o nosso cosseno de θ, ele vai ser 5 sobre 3 raiz de 3, né? E o módulo de B, portanto, vai ser raiz de 3. Então, não existe nenhuma raiz quadrada na projeção P, né, igual a 5 nonos de A, né? Então, a forma fácil para fazer isso vai ser A transposta B dividido por A transposta A. Então, agora, a gente tem que chegar na nossa matriz de projeção. Então, na fórmula para P, qual que vai ser a matriz que precisa multiplicar B? A gente pode ver que a melhor matriz, se a gente tem um número x, vai ser no lado direito de A gente vai ter, portanto, que a gente precisa que esse vetor P, que é dado por quem? Por A vezes esse número x, né? E que é, portanto, A vezes o número x, que é A transposta B dividido por A transposta A, tem que ser a nossa matriz P vezes o vetor B, tá? Então, se a gente olha aqui para esse lado, quem que é a matriz P? Então, a matriz P vai ser isso aqui. Vai ser, então, A transposta A vezes A transposta dividido por A transposta, tá? Essa aqui vai ser a matriz. Então, P é uma linha vezes uma coluna, tá? Então, a coluna vai ser A, né? E a linha vai ser A transposta. Então, a gente divide pelo número A transposta A, e a matriz de projeção P vai ser M por N, mas, no caso aqui, para uma projeção em cima de uma reta, a gente vai ter posto 1. A gente vai estar projetando em cima de um subespaço unidimensional, e por uma reta a partir desse ponto A, né? Esse vetor A. Essa reta vai ser um espaço coluna de P, tá? Então, mais um exemplo. Exemplo 2. A gente vai ter que encontrar a matriz de projeção P para que passe por uma reta em A igual a 1, 2, 2. Tá? Então, beleza. A gente multiplica as colunas de A pelas linhas de A transposta e depois divide por A transposta A, que é 9, né? Então, a matriz de projeção P vai ser, portanto, A
vezes A transposta, dividido por A transposta A, e, portanto, isso vai dar 1/9 vezes 1, 2, 2, não vai caber aqui, vezes 1, 2, 2, isso vezes a matriz linha 1, 2, 2. Né? Portanto, nós vamos ter 1/9 da matriz 1, 2, 2, 2, 4 e 4, 2, 4, 4. Tá? Então, a matriz ela projeta qualquer vetor B em cima dessa reta A. Então, a gente pode verificar a nossa projeção multiplicando por um vetor B qualquer. Vamos pegar um vetor B simples, né? O mesmo vetor B que a gente está usando desde o começo. Vamos usar B igual a 1, 1. Então, B. Tá? B igual a 1, 1. Então, a gente vai pegar essa matriz. Então, a projeção vai ser, portanto, a matriz P vezes esse vetor B. Portanto, 1/9 vezes a matriz 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4, vezes a matriz B, 1, 1, 1. Isso vai nos dar o vetor 1/9 vezes 5, 10, 10. Né? Que deu correto, né? A gente fez isso aqui. É 1/9 vezes 5, 10, 10. Deu certo, bateu. Então, se o vetor A, ele for, no nosso caso, ele estiver dobrando, né? Ele for duplicado, então a matriz P, ela vai permanecer igual, tá? Então, ela vai permanecer exatamente igual, porque a gente precisa preservar essa linearidade. Então, ele vai continuar de novo projetando na mesma reta, né? E se a matriz ela é quadrada, então p quadrado, quer dizer, a gente eleva ao quadrado essa matriz, esse p quadrado, ela precisa ser igual a p. Então, porque se a gente projeta uma segunda vez, né? Ela não pode ter diferença nenhuma, né? Uma vez que a gente já pega o vetor e projeta numa reta, a projeção da projeção não pode alterar, né? Então a gente precisa obrigatoriamente que P quadrado seja igual a P, tá? Então a entrada diagonal de P, ela vai nos adicionar, né? 1/9, que 1/9 vezes 1, mais 4 tem que dar 1. E a matriz identidade menos P, ela precisa ser uma projeção também. Então, ela vai produzir uma outra entrada, né, o outro lado, o lado da matriz erro do triângulo, né, a parte perpendicular do B. Então, é importante notar que a identidade menos a matriz P vezes esse vetor B vai ser igual a B menos P, que é o nosso vetor E, né, que vai ser o nosso espaço nulo à esquerda, tá? Então, quando P ele projeta em um subespaço I menos P, ele vai projetar em um subespaço perpendicular. Tá? Então, aqui, I menos P ele projeta em um plano perpendicular a A. Tá? Agora, a gente vai seguir, né? A gente vai se mover ao longo da reta. Né? Acho que já dá para a gente começar a tratar com planos. Né? Talvez a gente esgotou já todo o tema relacionado à reta. Bom, outra vez, né, se a gente projetar em um subespaço n-dimensional de Rm, a gente vai ter que tomar mais esforço, né, vai ser mais difícil, e as fórmulas cruciais vão ser coletadas nas nossas equações de projeção, todas elas foram definidas, né, é, tanto de norma de vetor de projeção, quanto da própria projeção, quanto o valor de x-chapéu, né?
E basicamente a gente precisa lembrar dessas três equações. A equação, primeiro, encontrar a nosso x-chapéu, né? Depois encontrar a nossa, perdão, primeiro encontrar o nosso vetor A, né? Depois o x-chapéu, depois o vetor B e por último a matriz de projeção Pzão, né? Então, x-chapéu, projeção e matriz de projeção, tá? Então a gente vai começar com n vetores, tá? Agora. Então a gente vai, quer dizer, um vetor é um n vetores A1, A2, A3 até um AN. E esses vetores vão estar em Rm. A gente vai assumir que esses As eles são linearmente independentes, tá? Então a gente vai começar com um problema que vai ser encontrar as combinações, tá? Vai ter que encontrar um P que seja uma combinação x1 chapéu vezes A1, mais x2 chapéu vezes A2, até xn chapéu vezes AN, né? O mais próximo possível de um dado vetor B, né? Então essa vai ser a nossa ideia. Agora a gente está transpassando para um espaço m-dimensional, né? Então a gente vai estar projetando cada B em Rm no subespaço gerado pelos vetores As, né? Os vetores As. Então, com a gente tomar n igual a 1, um vetor A, um vetor só, o A1, essa projeção vai dar na reta, né? Então, a reta é um espaço coluna do A, que tem só uma coluna, né? Então, a matriz geral A vai ter n colunas, né? Então, vai de A1 até AN. Então, as combinações em Rm, elas são os vetores AX no espaço coluna. A gente está olhando para uma combinação particular do tipo P vezes A vezes X chapéu, que vai ser a nossa projeção, que é o mais próximo possível desse vetor B. Então, de novo, o nosso chapéu ele vai indicar a melhor escolha, tá? O X chapéu, para a gente ter para um dado vetor próximo do nosso espaço coluna. No nosso espaço coluna, e aí que escolha que a gente vai escolher vai ser, de novo, nosso x-chapéu vai ser o A transposto vezes B, dividido por A transposto vezes A, quando o n é igual a 1. Para o n ser maior que 1, o melhor x-chapéu, né, a gente também precisa ser, a gente vai ter que encontrar. Não vale para o nosso caso m-dimensional. Então a gente vai calcular as projeções nos subespaços n-dimensionais, de novo, em três etapas. Primeiro, a gente vai ter que encontrar o nosso vetor x-chapéu, depois a gente vai ter que, na verdade, o nosso número x-chapéu, né? No caso aqui vai ser um vetor, né? Para o nosso caso n-dimensional. Depois a gente vai ter que encontrar a nossa projeção P, que vai ser A vezes x-chapéu, e depois a gente vai ter que encontrar a nossa matriz de projeção P. De novo, são os mesmos passos. A diferença aqui agora é que x-chapéu não é um número, mas é um vetor. Então, de novo, agora a chave vai ser a geometria. Então, a gente vai voltar para a nossa figura. Agora a gente vai olhar a nossa figura que a gente tinha ignorado, né? Do lado da direita, né? A gente verifica de novo que o B, de novo, ele vai ser o ponto mais próximo possível de A vezes X chapéu no subespaço, né? Então, A vezes X chapéu vai ser esse P, né? O B vai ser, a gente está querendo o ponto mais próximo possível que esteja nesse plano, né? E, de novo, a gente vai ter o erro, né? E esse erro, esse vetor erro, que vai ser o nosso vetor B, né? Menos o vetor P vezes P, que é o AX chapéu, né? Ele é perpendicular ao nosso subespaço. Então, o nosso erro B menos AX chapéu, ele vai fazer um ângulo reto, né? Com todos os vetores. Então, todos os vetores A1, A2, A3 até AN, né? Nessa base. Então, os N ângulo retos, né? Eles vão ser dados pelas N equações para X chapéu. Então, a gente vai ter, a partir daí, a gente vai ter A1 transposto. A gente vai usar o mesmo artifício que a gente usou para o caso da reta. Então, aqui, como eles são perpendiculares, A1 transposto vezes o vetor erro, portanto, B menos AX chapéu, tem que ser zero, né? E isso é A1, né?
E isso eu vou repetir, como todos eles são perpendiculares, até a n. Então, a n escalar b menos a. Esse é o x chapéu 1, né? X chapéu n tem que dar zero também. Todos eles vão ter que dar zero, tá? Como esse x chapéu aqui eu estou chamando de vetor e não componente, eu vou tirar o índice dele, tá? É, se fosse componente, a gente precisaria deixar o índice, mas aqui a gente está tratando já com vetor, então ok, tá tudo certo. Manter assim. Ou, né, se a gente escrever na forma matricial, né, a gente vai ter aqui A1 transposto, pá, AN transposto, ok? Aqui embaixo. Isso eu vou multiplicar pelo vetor erro, né? Então, B menos A x chapéu. Isso, obrigatoriamente, precisa dar vetor nulo, tá? Tá bom? Então, a matriz, né, com essas linhas sendo A em si transposto, vai ser a nossa matriz A transposta, né? Então, as N, as N equações são exatamente A transposto vezes a matriz A transposta, né? Vezes o erro, né? Que é B menos AX, chapéu, isso tem que dar zero. Se a gente reescrever A transposto vezes o nosso vetor erro igual a zero, na nossa fórmula famosa, né? A matriz A transposta vezes A vezes X chapéu menos A transposto vezes o vetor B. Então, essa é uma equação, é a equação para o nosso x-chapéu, que é o nosso coeficiente de matriz, que vai ser A transposto vezes A. Agora, a gente pode encontrar x-chapéu e pezinho, e, portanto, pesão nessa ordem, né? Vai ser exatamente, então, como a gente fez antes. Então, vamos lá. Primeiro, a combinação da, da projeção, a combinação P, né? De, de projeção, que vai ser x1, né? x1 chapéu, vezes A1 mais xn vezes AN, tá? Isso é a nossa matriz A vezes um único vetor x, né? X chapéu. E ela é mais próxima de B. Então, ela vem do seguinte x chapéu. Primeiro, a gente vai ter que encontrar x chapéu, tá? E aqui a gente está olhando, né? Ele é um vetor n por 1, né? E aqui, então, a gente vai encontrar ele a partir da fórmula da perpendicularidade, né? Então, A transposto vezes o vetor erro, B menos A x chapéu, isso tem que dar zero, tá? Então, imediatamente, a gente pode reorganizar isso aqui e a gente vai ter que A transposto vezes A x chapéu tem que ser igual a transposto vezes o vetor B, né? Tá? Essa matriz simétrica,
que vai ser A transposta vezes A, vai ser N por N, tá? Ela é inversível, né? Ela é inversível. Para o caso, né? Se os vetores As, né? Eles forem independentes, né? Então, a solução vai ser X chapéu, né? Se no caso, se a gente conseguir mostrar que é um inversível, a gente consegue fazer que acha que X chapéu é igual ao quê? A, A transposto A menos um, né? A inversa desse produto, vezes A transposto B, né? Ah, então isso vai ser a projeção de B no subespaço, é, vai ser P, né? Vai ser P. E agora a gente precisa encontrar P. Então, encontrar P, e P ele vai ser um vetor M por 1, né? É. Então, P vai ser igual a vezes X chapéu, que é A vezes A transposto A menos um A, B, tá? É... Bom, é feio, né? Mas é isso. Então, a próxima fórmula, ela vai pegar ah, a matriz de projeção, né? Que vai estar multiplicando B, né? Então, essa matriz de projeção, agora o nosso próximo passo é encontrar a Pzão, que vai ter que ser uma matriz simétrica, né? M por M, e ela vai ter que ser tudo que está multiplicando B. Então, P vai ser A vezes A transposta A inversa disso, né? Vezes A, ok? É... tem uma coisa errada aqui, né? A transposta blá, blá, blá. Esse aqui é transposto, né? E isso aqui é transposto também. Tá, agora tá certo. Então agora a gente pode comparar isso com a projeção em uma reta, né? Quando A tem só uma coluna. Então, se A tem uma coluna só, a matriz A transposta vezes a matriz A vai ser o vetor A transposto vezes o vetor A. Então, para n igual a 1, que a gente já sabe como que tem, o que tem que dar, a gente vai ter que x chapéu tem que ser um número, e ele vai ser o vetor A transposto vezes A dividido por A, opa, vezes B, né? Dividido por A transposto, agora sim, vezes A. Ok? E que o vetor de projeção
O vetor de projeção, portanto, vai ter que ser o nosso vetor A vezes esse de chapéu, então A transposto B, dividido por A transposto A, né? E, portanto, P é igual a A vezes A transposto, dividido por A transposto vezes A. Tudo isso é vetor, né? Ok? Bom, é parecido, né? É bem parecido. Então, essas fórmulas, elas são idênticas, né? Elas são idênticas com o que a gente está esperando. Então, o número gerado pelo vetor A transposto vezes A, ele vai se tornar a matriz A transposta vezes a matriz A, né? Quando ele é um número, a gente divide um pelo outro. Quando ele é uma matriz, a gente precisa inverter ela. Então, a nova fórmula ela vai conter esse elemento A transposto vezes A inversa, né? Ao invés de 1 sobre A transposto vezes A. A independência linear das colunas A1 até a N que vai garantir que essa matriz inversa exista. Então, os passos-chaves, nosso passo-chave foi usar a informação de que o vetor erro e o vetor A transposto, eles são perpendiculares, né? Portanto, A transposto escalar B menos AX, chapéu, tem que dar zero. A gente usou a geometria, né? Para poder assumir isso. Então, a álgebra linear ele vai nos dar uma equação normal também, que ela é muito rápida, né? Um jeito rápido e bonito da gente conseguir resolver isso. Primeiro, nosso subespaço, ele é um espaço coluna de A. Segundo, o vetor erro, o B menos AX, ele vai ser perpendicular ao espaço coluna. Terceiro, assim como além do B menos AX, né? Esse B menos AX ele vai ser um espaço nulo do A transposta, que significa que A transposta vezes o vetor erro tem que dar zero, né? Isso no produto escalar, né? O espaço nulo à esquerda vai ser importante na projeção. O espaço nulo de A transposta ela vai conter o vetor erro, né? E o vetor B ele vai começar a retirar, né, nas projeções, vai ser quebrado numa projeção P e numa projeção E, né, no erro. Vai ter projeção e erro, né, que é o B menos P. A projeção ela vai produzir um triângulo retângulo com lados P, E e B, né? B é hipotenusa, P e E cada cateto, né? Então, mais um exemplo. Se A é uma matriz 3 por 2, então 1, 0, 2, tá? E B é o vetor 600, né? Em contraste de chapéu, o vetor de projeção e a matriz de projeção. Então a gente vai resolver isso calculando a matriz quadrada, né? A transposta vezes A. E também o vetor A transposto vezes B. Então vamos lá. A transposta vezes A vai ser a matriz. Transpomos a matriz A, então vai dar uma matriz 2 por 3, né? Então, 1, 1, 1, 0, 1, 2, vezes a matriz 1, 0, 1, 1, 1, 2. Vamos lá. 1, 2, 3. Primeiro elemento dá 3. 0, 1 mais 2. Segundo elemento dá 3 também. 0, 1 mais 2. Terceiro elemento dá 3.
0, 1 mais 4, quarto elemento dá 5. Essa aqui é a matriz. E agora a gente tem que fazer A transposto vezes B. Então, A transposto vezes B. Isso vai dar, então, a matriz 1, 1, 1, 0, 1, 2, não, vezes o vetor 6, 0, 0. Então, aqui vai dar a matriz, vai dar um vetor, né? Vai dar um vetor 6 e 0, tá? Vai dar esse vetor. Então, agora a gente tem que resolver a equação normal, né? A transposta vezes A vezes o x chapéu tem que ser igual a transposto vezes B para a gente poder encontrar o x chapéu. Então, vamos lá. A transposto vezes A, então, 3, 3, 3, 3, 5, nossa, 3, 3, 3, 5, vezes o x chapéu, né? Que vai ser aqui um vetor de dois componentes, né? x1 e x2. Isso tem que ser igual a transposto vezes B, que é 6, 0, né? Isso aqui vai nos dar que um x chapéu, a gente inverte, né? X chapéu vai ser x1, x2, que é 5 menos 3. Então, a combinação para o vetor P, né, sendo o vetor de projeção, sendo A vezes x chapéu, vai ser a projeção de B no espaço coluna de A. Então, a projeção vai ser, portanto, 5, né, 5, primeiro elemento, 5 no espaço coluna. Então, no 1, 1, no na primeira coluna, né? Deixa eu mandar isso para baixo porque me incomoda aqui em cima. Mais, não, menos 3, né? Menos 3 vezes a segunda coluna, que era 0, 1, 2. Então, o nosso novo vetor vai ser 5, 2 e menos 1. Tá? Então, isso aqui, o erro, né? Então, o erro, como ele vai ser perpendicular, né? Ele vai ter que ser o nosso vetor original menos isso aqui tem que dar o erro, né? Então, o erro vai ser é B menos P. Isso vai dar, quanto que era B? 6, 0, 0, né? Então, 6 menos 5, 1. 0 menos 2 menos 2. 0 menos menos 1, 1. Então, esse é o vetor E, tá? Então, a gente pode verificar os cálculos. Primeiro, o vetor erro ele é perpendicular tanto à coluna 1 quanto a 0, 1, 2. Segundo, a matriz P, né, vezes o B, né, ele vai dar corretamente uma matriz, o nosso vetor Pzinho, né, que resolve o problema para um B particular. E então a gente encontrou a nossa matriz P, né? A matriz de projeção P vai ser a A vezes a inversa da transposta vezes a transposta. E o determinante de A transposta vezes A é 15, 15, né? 15 menos 9, isso dá 6. Então, A transposta vezes a inversa disso vai ser fácil de calcular. A gente multiplica A vezes esse valor e depois multiplica de novo por A transposta. E aí a gente chega na matriz de projeção. A matriz de projeção, a inversa das duas vai dar, portanto, A vezes A transposta vezes A menos 1. Isso vai dar 1/6 vezes
vezes 5 menos 3 e 5 e 3. Né? E a nossa matriz de projeção vai dar 1/6 vezes 5, 2 menos 1, 2, 2, 2, menos 1, 2, 5, tá? Então a gente precisa que P quadrado seja igual a P, porque a nossa segunda projeção não pode mudar não pode mudar nada na nossa primeira projeção. Então, um aviso importante é que a matriz P, né, essa, a matriz P que é dada pela fórmula lá super complicada, é enganoso, a gente precisa tentar abrir esse A transposto vezes A elevado a menos 1 em A menos 1 vezes A transposto a menos 1. Se a gente cometer isso como um erro, a gente vai substituir isso em P, né? E a gente vai encontrar P vezes A menos 1, vezes A transposto a menos 1, vezes A transposto. E que aparentemente tudo se cancela, mas não é assim que a gente trabalha com inversa de produto. E porque senão, se isso for verdade, a nossa matriz de projeção seria igual à identidade, né? E o que a gente vai dizer é que isso aparentemente é errado e a gente não vai saber por quê. Mas então não é interessante abrir desse jeito. A matriz A, ela é retangular e ela não tem nenhuma matriz inversa. A gente não pode abrir, nesse caso, né? A transposto vezes A elevado a menos 1, em A menos 1 vezes A transposto a menos 1, porque não existe um A menos 1 no nosso primeiro caso, né? Se a matriz for retangular. A gente está tratando de um caso geral, tá? É, Na nossa experiência, um problema que envolve uma matriz retangular, quase sempre ela vai nos gerar um transposto vezes A, e quando A ele tem uma coluna independente, A transposto vezes A é inversível. Então esse fato é crucial, né? Que a gente precisa deixar claro em uma prova. Então, A transposto vezes A, não, como se fosse um mini teorema, né? A transposto vezes A, ela é inversível, não tem esse quadrado, é inversível. A gente admitiu que isso era verdade, né? Mas não necessariamente. Então, se e somente se tiver colunas linearmente independentes, tá? Como é que a gente prova isso? A A transposta vezes A, ela é uma matriz quadrada, ela é uma matriz M por N. Então, para toda matriz A, a gente vai agora mostrar que A transposta vezes A tem um espaço nulo como A, né? Quando a coluna de A, as colunas de A, elas são linearmente independentes, o seu espaço nulo ele vai conter só o vetor zero. Então a transposta A, ela com o mesmo espaço nulo é inversível. Seja A uma matriz qualquer, se X ele está no seu espaço nulo, então a X é igual a zero. Então, a gente multiplicando isso tudo por A transposto, a gente vai ter A transposto vezes AX igual a zero. Então, X ele também está no espaço nulo de A transposto vezes A. Agora, se a gente começar com o espaço nulo de A transposto vezes A, né, ah, de A transposto vezes AX igual a zero, a gente precisa provar que também AX é igual a zero. A gente precisa provar a volta. A gente não pode multiplicar por A transposto a menos 1, que ele, de forma geral, ele não existe, né? Porque a matriz não precisa necessariamente ser quadrada, né? E ela ser quadrada não implica que ela seja inversível. Então a gente precisa multiplicar por x transposto.
Então, x transpostos vezes a transposto vezes ax igual a zero, né? Ou ax transposto vezes ax tem que dar zero, né? Então, ax transposto vezes ax é a norma de ax ao quadrado, né? E isso tem que dar zero. Então, a gente mostra que se a transposto vezes ax é igual a zero, então ax também ele vai ter comprimento zero. Dessa forma, então a x vai ter que ser igual a zero obrigatoriamente. Todos os vetores x em um espaço nulo, eles são, é, eles vão estar no outro espaço nulo. Então, se A transposto vezes A tem colunas dependentes, então então ele vai ter um A. Se A transposto vezes A tem colunas independentes, então também vai ter no A, tá? Então, o que tiver no A transposto vai ter no A também. Isso é o caso bom, né? A transposto vezes A é inversível, né? Quando A tem colunas independentes, então A transposto vezes A vai ser quadrado, simétrico e inversível, tá? Então, é importante repetir essa ênfase que A transposto vezes A é uma matriz M por M, vezes uma matriz M por N. Então, A transposto vezes A é uma matriz quadrada, N por N, e ela é simétrica porque a sua transposta vai ser A transposto vezes A transposto. Isso vai dar A transposto vezes a transposta de A transposto, que vai ser A transposto vezes A igual o que a gente começou. E a gente acabou de provar que A transposto vezes A é inversível. Então, se a gente usa A como exige que as nossas colunas sejam independentes, né? Qual vai ser a diferença entre a dependência entre colunas dependentes e colunas independentes, né? A gente pode ter o caso em que a gente tem uma matriz A vezes que é uma matriz 1, 1, 0, 2, 2, 0. Essa matriz A tem colunas dependentes, né? A transposto vezes A, nesse caso, essa é uma matriz quadrada, beleza? Vai ser 2, 4, 4, 8. E essas daqui também tem colunas dependentes, a gente vai ter uma matriz singular. Para um caso de uma matriz A com colunas independentes, então, 1, 1, 0, 2, 2, 1. Nesse caso, a nossa A transposta vezes A vai dar 2, 4, 4, 9. E aqui a gente vai ter uma matriz inversível. Então, um resumo muito rápido, a gente encontrou as nossas projeções, né, nosso vetor de projeção, P como sendo combinação linear de x1 chapéu vezes A1 até xn chapéu vezes AN. Resolvemos A transposto vezes A vezes x chapéu para dar A transposto vezes B. E isso vai nos dar um x chapéu, né? Aí a gente precisou calcular a projeção, né? Projeção P, que vai ser A vezes x chapéu, e o erro, né? Que é B menos esse vetor P. Então, B menos A x chapéu. E a matriz de projeção é dada imediatamente, né? A partir disso, a gente vai ter P como sendo A vezes A transposto vezes A, é inversa, né? Disso, de A transposto vezes A, vezes a transposta, e isso vai dar o nosso vetor P, que é essa matriz de projeção vezes B. Isso vai ter que, essa matriz satisfaz a obrigação de que P quadrado seja igual a B, e a distância para B, de B até o subespaço coluna de A, vai ser a norma do vetor E, ok? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.